Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto: a importância da coerência. Importância da coerência. Antes, eu já quero pedir para você que está assistindo todos os dias o nosso passo a passo, todos os dias está pegando carona comigo, clica em curtir esse vídeo, clica em gostei. Sabe por quê? Porque eu acompanho quem está assistindo um após outro é pelas curtidas, tá? Porque geralmente quem assiste um vídeo só e vai embora não costuma curtir. Então, se você está assistindo todo dia, clica aí, tá? Curtir, por favor. Eu estou pedindo para ti. Gente, eu quero conversar com vocês sobre a importância da coerência. Quando a gente fala em transformação, em restauração, eu sei que muitas pessoas passam 1 milhão de coisas na cabeça. Passa-se na cabeça como se fosse uma bomba relógio. Cada dia parece que é um prazo a menos para algo que você nem sabe o que é, mas que você acredita ser a sua restauração do casamento. E aí, diante disso, você assiste vídeos, você lê livros, você vai em palestras, em workshops, enfim, você consome tudo quanto é tipo de coisas que tratam a respeito do assunto, a fim de que você tenha uma luz melhor sobre o que você está passando. E não existe nada de errado nisso, tá? É bom que se busque conhecimentos. É muito bom que faça isso. Entretanto, é importantíssimo que todo aquele conhecimento obtido, que você julga ser válido, que você julga que faz bem e que você crê que na sua vida faria grande diferença, é importantíssimo que você comece a praticá-lo, a vivê-lo. Quando eu digo incoerência, é porque existem benefícios e existem responsabilidades em você ser coerente. O bom de você ser coerente é que vai lhe permitir, em N momentos da sua vida, você dizer algo, chamar a autoridade daquilo que está dizendo para si, porque as pessoas verão que você, além de falar, você faz. E isso no casamento é fantástico. Isso no casamento não tem preço. Você poder usar a sua conduta, o seu comportamento, como um princípio de regra, de conduta, né? E assim por diante. Entretanto, quando existe a separação, isso é um pouco mais complicado, porque às vezes você muda, às vezes o seu comportamento é diferente, às vezes você já vislumbrou o que precisa mudar, mas você acha assim: ah, meu marido, minha esposa não vai ver minha mudança. Deixa eu te falar uma coisa. Os nossos princípios, os nossos comportamentos, eles precisam se tornar tão inerentes em nós, a ponto de ser o que nós somos. O que eu estou querendo dizer? Você começa a se tornar uma pessoa conhecida por quem você é. E, obviamente, isso leva-se tempo. Mas, em um determinado momento, isso não pode mais se tornar uma imagem desvinculada de você. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito brincalhão, piadeiro, sabe? Aquela pessoa que está sempre rindo e fazendo as pessoas rir. Ainda sou assim em um ciclo menor. Mas eu percebi em um determinado momento que a palavra do Senhor, para se propagá-la, é necessário haver uma seriedade. Eu me atento muito quando Salomão diz que nós não devemos fazer brincadeiras com as pessoas, enganando-as, mentindo, contando anedotas inventadas, a fim de que a nossa palavra seja séria na sua plenitude. Então, você não vai me ver em um vídeo aqui contando piadas, brincando, querendo ganhar a sua atenção, querendo ganhar um like,
pelas coisas engraçadas que eu conto. Isso você nunca vai ver aqui. Eu estou falando de um Deus, de uma Bíblia, algo sério, eterno, e nós estamos vivendo em um momento crítico da humanidade em que pessoas precisam tomar decisões em sua vida. Então não dá para brincar com esse assunto, tá? Então por isso você não vai me ver brincando. Mas a imagem de um Diego brincalhão, risonho, etc e tal, como eu falei para você, para muitas pessoas já foi desconstruída. Eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas falando assim: nossa, o Diego é sério, né? Nossa, se o Diego falou, então é assim. E pessoas que olham e conseguem enxergar em mim uma conduta séria, comprometida, que nem sempre foi assim. Então hoje, se você for pegar as pessoas que me conhecem e perguntar assim, o que que você diria a respeito do Diego? O Diego é uma pessoa brincalhona ou é uma pessoa séria? Eu tenho plena convicção de que 95% das pessoas hoje do meu ciclo, inclusive algumas que me conhecem à distância, vão dizer assim, não, o Diego é uma pessoa séria. Ele tem senso de humor, ele ri das coisas, ele ri quando é oportuno, ele consegue encaixar momentos alegres no meio de uma conversa, mas ele não é uma pessoa brincalhona, ele não é mais o palhaço da roda, você entendeu? E aí, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de restauração, a gente fala no deserto, existem pessoas que ao longo do casamento mentia, existem pessoas que eram arrogantes, que eram briguentas, sabe, que eram fofoqueiras, enfim, N defeitos. E esses defeitos agora precisam ser substituídos. Para aquela pessoa que havia o hábito de mentir, ela vai precisar ser tão verdadeira, tão honesta, a ponto de um dia as pessoas olharem para ela e falar assim: olha, eu não consigo imaginar essa pessoa mentindo. Eu não consigo imaginar essa pessoa mentindo. Ou seja, olha o tamanho, né, da dimensão da mudança. Para aquela pessoa que adulterava, né, que vivia beijando um, ficando com outro e tudo, as pessoas vão ter que olhar e dizer assim: olha, eu não consigo olhar para essa pessoa e imaginar ela fazendo gracinha com qualquer outra aí, se engraçando por aí. Ou seja, a coerência daquilo que você diz de hoje ser uma pessoa cristã, de querer uma transformação, de deixar de ser uma esposa tola para se tornar uma esposa sábia, isso precisa haver uma coerência. Você precisa entender que seu marido ou sua esposa nunca poderá olhar para você e dizer assim: ah, você fala isso, mas você vive diferente. Ele poderá dizer um dia que, olha, você hoje diz isso, mas você fazia diferente, sabe? E aí quando a única defesa, a única arma que seu cônjuge tiver contra você, ela está no passado, aí você pode ter certeza que é meio caminho andado as mudanças que você tem buscado, sabe? Então, diante disso, tenha em mente que a busca pela coerência deve ser algo mais precioso do que o ar que você respira, do que a água que lhe sacia a sede. Você precisa buscar a todos os momentos ser coerente. E quando eu digo de coerência, busque entender, conhecer princípios e valores acerca da palavra do Senhor, para que lhe dê essa sustentação, para que de fato você perceba como ser coerente. E mais do que isso, às vezes nós queremos ser seletivos, ou seja, eu quero que meu marido volte, e ele diz que eu sempre fui muito encrenqueira, então agora eu não vou mais ser encrenqueira com ele. Espera aí, não é com ele, tem que ser por essência. Então você não vai mais ser encrenqueiro com o seu vizinho, você não vai mais ser encrenqueiro com o pessoal do trabalho, você não vai mais ser encrenqueiro com a sua família, você não vai mais ser encrenqueiro com ninguém. E se um dia você tiver a oportunidade de não ser encrenqueira com seu marido, vai ser algo natural, não vai ser uma luta para você, não vai ser nada muito complexo. Você está me entendendo?
E aí é tão interessante, Deus é tão bom em tudo que faz e nas oportunidades que nos concede, mesmo mediante a momentos difíceis, porque agora, qual a oportunidade nós temos? Todos os princípios e valores que você precisa mudar dentro do seu casamento, Deus oferece para nós a oportunidade de viver isso com o próximo. Justamente. Tudo aquilo que você julga que precisa mudar no seu casamento, você tem a oportunidade de mudar no relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com os irmãos da igreja, com os vizinhos, com os amigos, todos. Você pode analisar, não existe um princípio do casamento que você não possa praticar com o próximo. E diante disso, você não tem justificativa para retardar ainda mais as suas mudanças. É possível hoje você se tornar uma esposa sábia, mesmo não tendo um marido. É possível hoje ainda você ser o sacerdote da tua casa, homem, mesmo você não tendo outras pessoas para servir ao teu Deus. Então é possível nós começarmos essa mudança hoje ainda, tá? Pessoal, e ontem eu postei um vídeo pedindo para vocês algumas sugestões, né, opiniões a respeito dos projetos que nós estamos desenvolvendo para o próximo ano. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que opinaram, que conversaram, que participaram. E se porventura você não assistiu o vídeo de ontem, assiste, dá uma olhadinha. É muito importante para nós saber o que vocês esperam de nós e de que forma nós podemos nos tornar ainda mais preciosos para vocês, tá bom? Minha família linda, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, que tenham um dia maravilhoso, abençoado pelo Senhor, e amanhã nós nos encontramos, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.